ser um jogão, né, Bruninho? Atlético Mineiro num baita momento, finalista de Libertadores, esculhambando o River Plate. Ganha de 3-0, não sofre gol na Argentina. Confiante, tem Hulk em bom momento, Daverson em momento absurdo, Arana, Scarpa, Paulinho. É um Atlético Mineiro fortíssimo. E é um Flamengo que, com o Felipe Luiz, passa um pouco mais de confiança para o torcedor. O torcedor não estava nada confiante com o Flamengo do Tite. E agora tem o Alcaraz crescendo um pouco de rendimento. Tem um Flamengo que tem jogadores decisivos como a Arrascaeta, como o De La Cruz já não vai jogar esse jogo, não sei os próximos, mas aí tem o Gerson. No seu melhor momento, eu até não entendi por que o Felipe Luiz usou tanto o Gerson no jogo contra o Internacional. Gente, já está perdido o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. O Tite fez questão de abrir mão do Campeonato Brasileiro. E aí bota um time misto contra o Inter e o principal jogador se destruindo lá o tempo inteiro. Tem que ter um critério. O Gerson não podia jogar tanto para mim contra o Internacional. É um jogaço e é uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, né, Bruninho? O que esperar desse primeiro jogo, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, que, por sinal, como tá azarado esse Flamengo. Todo primeiro jogo é em casa. E aí vai decidir fora, Bruno Prado. O Flamengo ele vai jogar também bem desfalcado, né? Porque além dos machucados, que são vários, tem 2 suspensos, o Pulgar e o Bruno Henrique, para o primeiro jogo. Então o Flamengo vai estar bem desfalcado, isso pode ter um peso ali, o Atlético deve estar mais inteiro para essa final. O Flamengo vem de um jogo muito bom, né? O jogo do Internacional foi um jogo muito bom, dos dois lados, né? O jogo foi bom entre Internacional e Flamengo. Foi uma partida muito boa de assistir. O Flamengo está fora da disputa do título brasileiro, mas era um jogo que valia o 4º lugar, uma vaga direta nos grupos da Libertadores. Provavelmente o 5º também vai ter essa vaga, mas não é uma certeza absoluta, então era um jogo importante. Aí eu discordo que o Tite abriu mão do brasileiro, eu acho que o Flamengo abriu mão do brasileiro, e o Tite incluído, claro. O Tite era o treinador, mas eu acho que isso é uma decisão do clube. E para mim é claro que não foi uma decisão só do Tite, porque o Flamengo ele tem feito isso todo ano. O Flamengo não luta pelo título brasileiro de verdade desde que foi campeão em 2020, né? Porque em 21 ele ficou 13 pontos atrás do Atlético, em 22 ele foi 5º. O Dorival Júnior colocou o time titular nas Copas e o time reserva no Brasileiro. E depois, em 23, ele chegou, na matemática, ele até ficou perto. Ele ficou a 3 pontos do Palmeiras, mas foi um campeonato que ele ficou quase o campeonato inteiro muito longe do líder, Botafogo. E aí, quando o Botafogo despenca, abriu para um monte de gente, o Palmeiras foi o time que chegou e levou. Então, o Flamengo ele não tem levado o brasileiro como deve, independente do treinador que estiver ali. Então, isso é uma coisa que a nova diretoria que vai assumir, seja a situação oposição, tem que mudar. O Flamengo fica com muito medo de ser eliminado das Copas, porque no Flamengo é tudo muito exagerado, é tudo dramático. Se o Flamengo perder um jogo para o Manchester City é uma tragédia, mas tem que assumir, não, o brasileiro é a nossa prioridade. Se cair da Copa do Brasil, azar, vamos seguir a vida. Então, eu acho que isso é uma coisa do Flamengo. E isso leva a uma decisão de Copa do Brasil como uma coisa que fica muito grande, muito importante. Eu acho que o Atlético vai estar mais inteiro, né? Por isso é uma situação difícil para o Flamengo nesse primeiro jogo, no Maracanã. O Atlético vem dessa classificação com o River. Acho que o Atlético muda o ano dele na vitória contra o Fluminense, na Libertadores. Até ali o Atlético não jogava bem. Ele ia avançando nas Copas muito pelos adversários que ele estava enfrentando. Aí no jogo de volta com o Fluminense, ele faz um grande jogo em Belo Horizonte, poderia ter goleado o Fluminense, e a partir daí muda. Aí ele começa a jogar bem, priorizando as Copas, porque o brasileiro já tinha ido para o espaço faz tempo, e aí faz um grande jogo contra o River Plate em Belo Horizonte. Lá na Argentina, acho que pelas circunstâncias foi bom, ele não sofreu. Ele não teve, o River não chegou a ameaçar o Atlético, então acho que foi bom também. Então o Atlético, nesse momento, ele está bem. E é um confronto bem equilibrado. Eu coloco o Atlético um pouco à frente, não para o primeiro jogo, mas é que o primeiro jogo quem tem que ganhar é o Flamengo, porque ele está no Maracanã. Então, acho que ele vai ter essa dificuldade de se impor para tentar ganhar o jogo muito pelos desfalques, que já tem os machucados e vai ter 2 suspensos, Bruno Henrique e Pulgar. Então, é uma boa oportunidade do Atlético tentar voltar pelo menos com um empate para casa e tentar decidir no seu estádio. É isso, o Flamengo desfalcado, para variar também. Para variar, tem a Casa de Papel para botar a Casa de Vidro, né?
É um time de vidro. Toda hora é alguém machucado, o jogador que machuca volta, sempre volta para o departamento médico. Nunca vi tanto jogador recorrente em departamento médico. São os caras que vivem no departamento médico. O De La Cruz e a Arrascaeta são dois desses. Toda hora departamento médico. O De La Cruz, por sinal, para mim, uma grande decepção, tá? Por enquanto, no Flamengo. É só no começo, ali nos 7 primeiros jogos ele jogou bem. Depois começou a não jogar coisa nenhuma com um cara que custou 16 milhões de euros. Vive machucado. Tem que ver se o Flamengo contratou o De La Cruz já meio bichado ou não, porque ele vinha de lesões também no River Plate. Bom, a gente segue no YouTube, Vanderlei Nogueira, com esse jogão Atlético Mineiro e Flamengo e Atlético Mineiro. E como disse o Bruno, uma baita vantagem para o Galo já no primeiro jogo, fora da sua casa, um Flamengo tão desfalcado, Vanderlei Nogueira. O primeiro jogo é sempre muito importante para mim, né? Eu sei que tem alguns companheiros que discordam. Eu acho que o primeiro jogo é muito importante para os dois lados. Ah, mas a decisão é fora de casa. Tudo bem, quem dá valor para o jogo final, aquela coisa toda, mas o jogo final normalmente pode não valer mais nada, depende do que acontecer no primeiro, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que o Flamengo, embora tenha muitas ausências, tenha grande chance de dar uma respirada legal, né? Eu acho que um degrau acima, o Atlético está mais ajeitado do que o Flamengo. Esse é um jogo imperdível, ansiosamente esperado por muita gente, né? Há aquela dose de rivalidade que se arrasta há tanto tempo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Isso tem um peso extremamente importante. Os dirigentes, entre aspas, não se suportam, né? A exemplo de Palmeiras e Botafogo. Você fala Textor, a presidente Leila Pereira tem um problema de azia. E você fala Leila, o Textor já quer pular do Cristo Redentor. É assim. E no caso de Flamengo e Atlético Mineiro, é a mesma coisa. Qualquer coisa é motivo para um estilingar o outro. Esse jogo é imperdível. Eu acho que vai ser muito legal, mas antes da bola rolar, um equilíbrio com, digamos assim, viés para o Atlético Mineiro. Vai ser um jogão. Você acha o Atlético Mineiro favorito, então? Um degrau acima, acho. Bom, Mauro Betting, quem você acha favorito? Eu já vou falar, para mim é Flamengo favorito. Pronto. Mauro Betting. Coquinho, você é ridículo. Você é ridículo, seu secador. Como secam o Flamengo nessa emissora? Mauro Betting, seu favorito. Assim, até pelo Galo, o Flamengo não deixa de ter duas frentes, né? O brasileiro está muito mais difícil, está mais para o Botafogo, depois um pouco mais para o Palmeiras, o próprio Fortaleza está um pouco mais, mas até pela maneira como tem jogado o Flamengo, pela camisa, pelo elenco, uma das melhores, se não a melhor partida do campeonato, foi 1-1 entre o Inter, muito bem com o Roger e o Flamengo ainda está vivo, está muito difícil no brasileiro, por óbvio, mas está vivo, né? E é um time de uma chegada absurda, né? Mas tem essa rivalidade que é intensa, sobretudo do lado atleticano para o Flamengo, mais do que do rubro-negro para o lado do alvinegro e tal. Mas eu daria bem Muro Betting, vai, 51 para o Flamengo, 49 para o Galo. Pronto. Bom, a gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente está de volta para a rádio, para ficar na rádio no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira coloca o Galo como favorito, eu Flamengo, Mauro Betting um pouco Flamengo, Bruno Prado. Eu coloco um pouco o Atlético, principalmente pelos desfalques do Flamengo no primeiro jogo. Quais são os desfalques certos, Bruno? Pulgar, De La Cruz... Pulgar, De La Cruz, Bruno Henrique... e tem os machucados já há muito tempo, né? Pedro, não, Cebolinha, aí são aqueles, né? Cebolinha, Vinha e Pedro, Luiz né? Araújo. Luiz Araújo faz muita falta nesse Flamengo. Faz falta aí. Então, assim, dos que vêm jogando, o De La Cruz, o Bruno Henrique e o Pulgar. O Luiz Araújo já está um tempo fora. Então, dos que vêm jogando já, desde que os outros, já sem contar os outros, são esses. Alexandro, não sei. Alexandro está com problema na coxa, não jogou o último jogo, não sei se vai estar. Então é por aí. São esses os desfalques do Flamengo.
Ó, só relembrando aqui o retrospecto, porque tem muita polêmica, inclusive, nesse retrospecto. Em mata-matas, foram 8 encontros, tá? Flamengo levando a melhor em 5 oportunidades e o Galo levou a melhor em 3 oportunidades. Vamos lá, Brasileirão de 80, a final, Flamengo campeão. Polêmica, o Atlético Mineiro reclama da arbitragem. Libertadores de 81, a maior polêmica, né? Flamengo classificado naquela arbitragem do José Roberto Wright. Flamengo passou pelo Atlético Mineiro e foi o campeão da Libertadores de 81. Brasileirão de 86, Galo se classificou nas oitavas de final contra o Flamengo. 2-1. Copa União de 87, Flamengo classificado na semifinal. Flamengo de Renato Gaúcho, Bebeto. Copa do Brasil de 2006, Flamengo classificado nas quartas de final. Copa do Brasil de 2014, esse jogo foi histórico para o Atlético, que foi aquele do eu acredito, o Flamengo vencendo, tomou 4 gols. 4 gols, o último deles foi do Luan, menino maluquinho. O Atlético Mineiro virou e se classificou na semifinal da Copa do Brasil de 2014. Supercopa 2022, Galo campeão. Copa do Brasil de 2022, Flamengo classificado, que foi esse último, né? Onde o Gabigol falou que seria um inferno o jogo de volta, convocando a torcida do Flamengo. Ou seja, em mata-matas, 8 encontros com 5 classificações do Flamengo e 3 classificações do Atlético Mineiro. Uma das grandes rivalidades hoje do futebol brasileiro, tá? O próprio Mauro Betting falou que é uma rivalidade maior por parte do atleticano, mas o torcedor do Flamengo também passa a ter essa rivalidade, porque ele sabe que depois do Cruzeiro, ele é o time mais odiado pelo Atlético Mineiro. É o Flamengo, então tudo indica que vai ser um jogaço, tá? Essa é a verdade. Tudo indica que vai ser um jogão aí entre Flamengo e Palmeiras. Bom, e Atlético Mineiro.